Olá, amigos, boa tarde, como estão vocês? Daqui um pouquinho nós iniciaremos a transmissão da nossa palestra. É uma alegria muito grande compartilhar esse momento com vocês que já estão aqui no link, ao vivo. Sejam todos bem-vindos, vibremos juntos por esse momento que passa toda a humanidade. Espero que vocês estejam bem. E então nós iniciaremos hoje essa palestra com uma leitura deste livro aqui. Não sei se vocês já conhecem. É um livro de Emmanuel, o Evangelho segundo Mateus. E a lição é de Mateus 5:20. O nome dela é Diante da Justiça. O que diz esse texto para nós? Em Mateus 5:20. Escribas e fariseus assumiam atitudes na pauta da lei antiga, olho por olho, dente por dente. Atacados, devolviam insulto. Perseguidos, revidavam cruéis. Com Jesus, porém, a justiça fez-se a virtude de conferir a cada qual o que lhe compete, segundo a melhor consciência. Ele mesmo começou por aplicá-la a si próprio. Enredado nas trevas pela imprudência de Judas, não endossa condenação ou desforço. Abençoa-o e segue adiante, na certeza de que o amigo inconstante já carregava consigo mesmo infortúnio suficiente para chorar. Ainda assim, porque o Mestre nos haja ensinado o amor sem lindes, isso não significa que os discípulos do Evangelho devam caminhar sem justiça na esfera das próprias lutas. Apenas é forçoso considerar que no padrão de Jesus, a justiça não agrava os problemas do devedor, reconhecendo-lhe, ao invés disso, as necessidades que o recomendam à compaixão, sem furtar-lhe as possibilidades de reajuste. Se ofensas, pois, caírem-te na alma, compadece-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. Aos que tombam na estrada, basta o ferimento da queda, e aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso a comburir-lhes o coração. Vamos orar. Senhor, neste momento em que conectamos os nossos corações através da tecnologia, da internet, pela página da Casa Espírita, pedimos ao Senhor que abençoe para que tenhamos os pensamentos mais elevados que conseguirmos no nosso estágio evolutivo, conectando com nossos anjos de guarda, com os benfeitores da humanidade, para contribuirmos com a melhora da psicosfera da Terra, nesse momento em que passamos por essa pandemia. Que possamos, Senhor, juntos, unidos em coração e em pensamentos elevados, meditar sobre o seu Evangelho nesta tarde e noite de hoje. Que consigamos refletir sobre o seu critério de justiça, Jesus querido, para que assim consigamos aplicar esses critérios conosco mesmo, com os nossos familiares, agora que nos encontramos em quarentena e mais próximos deles, e também em todos os lugares onde formos convidados a servir. Abençoe, Senhor, as nossas casas, as nossas saúdes, todos os ambientes desta terra. Abençoe os profissionais da saúde que estão na linha de frente neste momento pandêmico. Protege todos aqueles que não podem fazer o seu trabalho de casa. Abençoe a todos que estão em casa, para que também consigam manter-se serenos e confiantes. E que hoje, Senhor, juntos, meditemos e aprendamos, todos nós, um pouco mais do seu Evangelho de amor. Que assim seja. Olá, queridos. Então, hoje nós vamos conversar sobre um tema bastante oportuno, que é Jesus e justiça. E nesse tema, nós vamos perceber que o critério de justiça de Jesus,
ele difere um pouco do nosso critério de justiça. Um pouco ou muito, dependendo do grau evolutivo que nos encontramos. E nós vamos perceber, pelos ensinamentos do evangelho dele, que é possível já, aqui e agora, fazermos exercícios para termos este critério de justiça cada vez mais parecido com o de Jesus. E então a gente percebe que Jesus disse assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Isso está em Mateus 5,17. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Quanto às leis de Moisés, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. E não poderia fazê-la sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, dizendo: está aí toda a lei e os profetas. O que nós percebemos através dessa transcrição de Mateus? Que Jesus ele não vinha para destruir a lei que estava ali posta, mas ele vinha dar o verdadeiro cumprimento da lei de Deus. Então, não era aquela lei que ele ia cumprir mais do olho por olho, do dente por dente, mas aquilo que estava no mandamento, ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, dizendo: aí está toda a lei e os profetas. E daí a gente se questiona: será que nós estamos amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Nesses tempos que agora a gente está ficando em casa, na quarentena, sendo convidado a essa imersão em si mesmo, nós estamos conseguindo nos amar? E nos amando, nós estamos conseguindo amar os nossos familiares? Ou eu só me amo quando eu acerto? Porque muitas vezes a gente diz que se ama, mas quando nós cometemos algum equívoco, nós ficamos muito irritados conosco, nos julgamos, nos condenamos e esquecemos de nos amar. Então, quando Jesus fala que ele não veio destruir a lei, mas dar cumprimento a essas leis, ele nos mostra qual é o caminho, ele nos mostra um início. Amar a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Amar a nós mesmos e amar ao próximo. Joana de Ângeles, ela nos explica que, como para nós ainda é muito distante o amor, a perfeita união nossa com o Pai, quando Jesus diz que eu e o Pai somos um, e para a gente ainda está distante essa comunhão perfeita de nós mesmos com Deus, então ela fala que comecemos pelo mais fácil, que é amar a nós mesmos. Amando a nós mesmos, nós conseguimos amar o próximo até chegarmos a esse amor ao Pai. E assim a gente consegue, então, ir melhorando um pouco mais. E quanto a esse critério de Jesus, e nós vemos uma coisa bastante importante, porque ele não foi simplesmente um legislador moralista, sem outra autoridade que a palavra dele. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado a sua vinda. E sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Então vejamos, ele não fazia simplesmente leis, ele não fazia as leis, ele dava cumprimento às leis do Pai. E ele não era aquela pessoa que faz uma coisa, fala outra. Não, o comportamento dele é uníssono. O que ele faz, ele fala. O que ele fala, ele pratica, ele exemplifica. Então, tudo aquilo que ele vinha ensinar ao povo, e nos ensina até hoje, ele dava o exemplo e continua nos dando. Porque ele fala: meu pai trabalha até hoje e eu também. Então, Jesus nunca cessa de evoluir, assim como nós também nunca cessaremos de evoluir. A nossa evolução, ela é contínua. E dentro deste critério,
nós vemos que Jesus é um modelo de justiça equânime. Por quê de justiça equânime? O que isso quer dizer? De tratar as pessoas da mesma maneira. Ele era benevolente com todos, com o objetivo maior de educar todos que passavam por ele. Vamos lembrar de alguns exemplos. A Nicodemos, que ele era doutor da alta câmara do Sinédrio, ele concedeu uma entrevista em nada diferente da que ele deu para Zaqueu, o cobrador de impostos, ou a convivência com Lázaro e as suas irmãs em Betânia, ou ao ladrão que estava do lado dele na cruz e que lhe buscou o apoio. Quando invectou os que tentavam envolvê-los nas ciladas sofistas, comprometedoras, Jesus usou de energia, sem esquecer da compaixão, por sabê-los enfermos da alma, da qual padecem todos os fenômenos do comportamento. E quando Pilatos iria lavar as mãos culpadas pela pusilanimidade do seu caráter, ele lhe disse que tinha poder e autoridade sobre ele. E o que Jesus redarguiu? Que estes haviam sido concedidos desde que, por sua vez, eles também se encontravam sob uma condução maior. Então vejamos, todos esses exemplos do Evangelho, Jesus vem e nos mostra como ele trabalha de maneira equânime. Trata Nicodemos, trata Lázaro e suas irmãs, trata os fariseus com critério de educação, com benevolência, mas vamos ver também que quando é necessário, ele age com a firmeza para que as pessoas entendam aquilo que ele está falando naquele momento oportuno. E a adúltera, ou a vendedora de ilusões, ou aos sacerdotes que o interrogava, ou aos saduceus hábeis, ou aos fariseus hipócritas, ele sempre concedeu o mesmo tratamento. E quanto à mulher carente afetivamente, Jesus dialogou com João e também com cada um de nós a respeito do seu critério de justiça. A mulher carente afetivamente, ela é também conhecida, talvez mais conhecida, como a mulher adúltera. Não sei se vocês lembram da passagem, mas muita gente conhece, mas para aquele que ainda não conhece, a gente vai relembrar. É aquela mulher que foi pega em adultério e foi levada então ali para a praça onde Jesus estava, e eles fizeram uma pergunta para colocar Jesus numa situação difícil, dizendo: a lei de Moisés manda apedrejá-la. O que é que o senhor diz? Então, por que era uma situação delicada? Porque se ele mandasse apedrejá-la, ele ia estar contrariando o amor que ele pregava. Se ele não mandasse apedrejá-la, ele ia estar descumprindo a lei do tempo. E daí ele não estaria cumprindo as regras. Mas Jesus, como espírito crístico, o que ele disse? Aquele que não tiver pecado, que atire então a primeira pedra. E o que aconteceu? Ninguém atirou. E foram saindo, dos mais velhos para os mais moços, até que ficou ali só ele, Jesus e a mulher. E ele pergunta para ela: minha filha, ninguém te condenou? E ela fala: não, eu também não te condeno. Vá e não volte a pecar. Então João, observando aquela cena, ele ficou muito curioso e ele quis entender qual que era o critério para Jesus estar julgando aquela mulher ou falando com ela naquele momento. E aí conta-se que Jesus ali escrevia na terra os equívocos de cada qual que estavam ali naquela praça, querendo ver o apedrejamento daquela mulher. E ele escrevia ali: corrupto, adúltero, enganador, hipócrita e etc. E cada pessoa reconhecia em si mesma as dificuldades que ela apresentava em sua alma e seu caráter e iam saindo. E então João pergunta a Jesus e Jesus começa esse diálogo com ele. Mestre, por que não condenaste a meretriz de vida infame? E Jesus disse: quais são as razões que aduzes em favor desta condenação? Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostitui, João? Terá sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida?
Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho. Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto do escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos das mulheres mais felizes. Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo. João continua. Mas não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil os seus próprios erros? Ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem estará irrepreensível na face da terra? Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhe vi os acusadores. A hipocrisia costuma campear impune enquanto se atiram pedras ao sofrimento. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. Deus, porém, é Pai de bondade infinita que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Olha a beleza dessa resposta de Jesus para João e quantas vezes nós também não nos encontramos na mesma posição de João. E ele diz então que qual o critério que João estava usando? Qual era o motivo que ele tinha para querer que ela recebesse a punição do apedrejamento? Jesus explica ali que tem muitas coisas que nós fazemos que passam desapercebidas da lei humana, mas não passam desapercebidas da lei de Deus. E ele diz que muitos de nós, inclusive que ocupamos às vezes altos cargos, nós nos colocamos como o quê? Como pessoas formosas por fora, mas vazias por dentro, que cometemos muitos equívocos. Nesse caso mesmo da mulher, onde estava o homem que adulterou com ela? Porque só ela foi levada à praça para esse critério aí do apedrejamento. Então nós percebemos também um viés de leis machistas naquela época. Mas Jesus não entra nessas questões, ele convida a cada um de nós a pensarmos com nossa consciência qual parte da lei divina nós estamos infringindo. E ele diz que o Pai é de bondade infinita e que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Então, qual o convite que ele faz? Não é para que a mulher voltasse a errar, continuasse fazendo o que ela estava fazendo. Ele diz o quê? Vá e não volte a errar. É um Pai de infinito amor, de infinita justiça, de infinita bondade, que nos convida a voltar para a casa do Pai como filho pródigo. Então é o convite de quando nós nos equivocamos, seja num grau pequeno, seja num grau grande, de acordo com a nossa consciência, de acordo com as leis da nossa sociedade, que nós reparemos o nosso erro e que nós voltemos para a casa do Pai como filho pródigo, que não chegou ali para não fazer nada, mas ele chegou ali com a consciência da necessidade da sua mudança. E o diálogo não se encerrou por aí. Poder-se desejar para a pecadora humilde maior tormento do que aquele a que a ela própria se condenou por tempo indeterminado? Quantas vezes lhe tem faltado pão à boca faminta, ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada? Raras dores no mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Esse o seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação, é que em todos os planos da vida o Instituto da Justiça Divina funciona naturalmente com seus princípios de compensação. O que Jesus está dizendo ali? Ele está dizendo para nós que não tem nada que a gente faça que não volte para nós mesmos. Tudo está na conta da nossa vida. Por quê? Uma vez criados, simples e ignorantes como somos criados por Deus, nós vamos formando a nossa jornada evolutiva, reencarnando várias vezes e adquirindo experiências ao longo dessas reencarnações. Aquilo que eu fiz de equivocado, me distanciando da casa do Pai, chegará para mim, para que eu repare e com atitudes amorosas eu me aproxime de novo da casa do Pai.
Então, o fato de não sermos alcançados muitas vezes pela lei humana não significa que isso não vai estar na nossa consciência de alguma forma. Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, quando ela trata da depressão, ela fala que algumas crianças apresentam depressões muito cedo por conta de crimes que praticaram em outras vidas, não foram alcançados pelos braços da justiça e vem com um conflito de culpa muito grande que precisa ser trabalhado em favor dela própria, para que ela entenda que a culpa não vai resolver o problema, mas que ela se acolha e pratique atos de amor para conseguir, com o auxílio dos pais, e aí a importância da família, retornar para a casa do pai, como um filho pródigo, e ir desenvolvendo cada vez mais a sua vontade de ser realmente, se sentir, porque ser, nós somos filhos de Deus, mas de se sentir filha de Deus. E continua. Cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige dentro de si o santuário de sua presença, ou a muralha sombria da negação. Mas só a luz e o bem são eternos, e um dia todos os redutos do mal cairão, para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. Não é para ensinar outra coisa que está escrito na lei. Vós sois deuses. Porventura não sabes que a herança de um pai se divide entre os filhos em partes iguais? As criaturas transviadas são as que não souberam entrar na posse de seu quinhão divino, permutando-o pela satisfação de seus caprichos no desregramento ou no abuso, na egolatria ou no crime, pagando alto preço pelas suas decisões voluntárias. Examinada a situação por este prisma, temos de reconhecer no mundo uma vasta escola de regeneração, onde todas as criaturas se reabilitam da traição aos seus próprios deveres. Olha só, se nós todos somos filhos de Deus, aprendizes da vida, somos também herdeiros do universo, como Joana de Ângeles nos explica. Só que, para a gente entrar no nosso quinhão, na nossa parte da herança, a gente precisa entender como é que funcionam essas leis. Quando eu me desgarro das leis, quando eu me distancio das leis divinas, eu não entro no meu quinhão. Então, quando a gente tem ali uma partilha, que partilha os bens no inventário, e os filhos recebem o mesmo quinhão, cada qual recebe a sua parte. Mas alguns podem não entrar na posse desse quinhão, seja por ignorância, seja por inexperiência, e outros entrar na posse desse quinhão. E quando nós falamos dos bens divinos, das virtudes em nossa vida que nos leva à felicidade, quando eu me aproximo de Deus e cumpro as leis, eu consigo usufruir do meu quinhão. Quando não, eu me distancio. Mas o amor de Deus e o amor que Jesus nos ensinou e nos ensina até hoje faz com que mais hora menos hora a gente se volte para dentro de nós mesmos. Por quê? Porque vós sois deuses. Não é isso que Jesus disse para nós? Nós somos luz, nós somos o sal da terra. E se nós somos luz e somos o sal da terra, e quem nos disse isso foi Jesus, nós não temos por que duvidar. Jesus não nos engana, muito pelo contrário, ele nos dá norte seguro para a gente seguir em frente. E o diálogo com João ainda continuou. A terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital, onde o pecado é a doença de todos. O Evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo o remédio eficaz, para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. A terra pode ser tida como grande hospital. O que nós estamos passando nesse momento? Nós não estamos passando um momento em que a terra está pedindo para que seja tratada, onde há um convite para que cada um de nós tratemos o nosso mundo interior, elevemos o padrão de nossos pensamentos, melhoremos a nossa solidariedade, a nossa convivência fraterna, nos unamos mais, ainda que seja pelo pensamento, porque no momento não podemos estar unidos fisicamente, mas continuamos unidos pelo amor que sentimos um pelos outros,
Continuamos unidos através dos instrumentos tecnológicos que a inteligência desenvolveu. E somos convidados a evoluir também agora em moralidade. Se já evoluímos um pouco, evoluirmos ainda mais, porque nós estamos no processo de franca regeneração planetária. A Terra, então, passando do plano de provas e expiações para a regeneração. Mas se a Terra é um hospital, qual é o remédio? Nós vimos que a Terra é um hospital e o pecado é a doença de todos. O que é esse pecado? Pecado, a tradução é de errar o alvo. Então, o pecado é a doença de todos. E o remédio? O remédio eficaz é o Evangelho. Por quê? Para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. Então, nós já sabemos que estamos no hospital, que é a Terra, que todos nós nos equivocamos, erramos o alvo, cometemos, então, entre aspas, pecado, e que nós temos um remédio salutar para isso, que é o Evangelho. Quando a gente se encontra em momentos, às vezes, de pânico, de ansiedade, muitas vezes agora, nesse momento que nós estamos passando, e nós fechamos os olhos, entramos em contato com o nosso anjo de guarda, com Jesus, com o Pai, nós já vamos experimentando desde ali, daquele momento, um aconchego no peito, uma melhora da nossa respiração. Nós nos conectamos com os benfeitores, nos acalmamos. Então vejamos aí como é poderosa essa prece, como é poderoso o Evangelho de Jesus, que é esse remédio eficaz para as nossas vidas, seja em momento pandêmico, seja em qualquer outro momento da nossa vida, seja em momentos de dificuldade financeira, seja um momento de doença em alguém na família ou conosco mesmo, seja um momento em que nós cometemos algum crime ou fomos vítima de algum crime, o Evangelho será sempre um remédio eficaz. E por isso que eu não condeno o pecador, disse Jesus para João, para afastar o pecado, e em todas as situações prefiro acreditar sempre no bem. Quando observares, João, os seres mais tristes e miseráveis, arrastando-se numa noite pesada de sombra e desolação, lembra-te da semente grosseira que encerra um germe divino e que um dia se elevará do seio da terra para o beijo de luz do sol. Então, ele fala o quê? Todos nós, em latência, somos amorosos, justos, benevolentes, solidários. Mas em latência precisa de um cuidado. Então a gente precisa exercitar essas virtudes, a gente precisa fazer esforços para nos tornar pessoas melhores e com isso, o que vai acontecer? O que Jesus falou para João: o germe divino um dia se elevará do seio da terra para o beijo de luz do sol. Quando nós vamos desenvolvendo essas virtudes, nós vamos então entrando no nosso quinhão da herança do Pai, desfrutando dessas benesses do amor de Deus, sentindo esse amor no nosso coração e germinando. Nós de pequena sementinha vamos crescendo até se transformar numa árvore frondosa, recebendo então o beijo da luz do sol. Desde a tarde em que Jesus se encontrou com aquela pecadora em frente da multidão, um pensamento novo entrou a dominar aos poucos o espírito do mundo. A substância evangélica do ensino inolvidável penetrou o aparelho judiciário de todos os povos. A sociedade começou a compreender suas obrigações e procurou segregar o criminoso como se isola um doente, buscando auxiliar a reforma definitiva por todos os meios ao seu alcance. Os menores delinquentes foram amparados pelas numerosas escolas de regeneração. Todo o sistema da justiça humana evolveu, ou seja, evoluiu para os princípios da magnanimidade, e os juízes modernos, os juízes de agora, lavrando suas sentenças sem nunca haverem manuseado, talvez, o Novo Testamento, talvez ignorem que procedem assim por ter sido Jesus, o grande reformador da criminalidade. O grande reformador da criminologia, aliás. Então, olha só, na época de Roma, no Império Romano, as leis eram muito injustas. E a partir desse julgamento da tarde, ali da mulher
carente afetivamente, ou da mulher adúltera, como muitos conhecem, se estabelece um novo critério. E então Jesus se torna ali um grande reformador da criminologia, de uma justiça que, além, ela passava a ser uma justiça que educa, uma justiça que restabelece o ser humano, que restaura. Os menores delinquentes foram amparados, como nós vimos. Mas o que a gente pode pensar? Há ali a reforma da criminologia, um novo critério de julgamento. Mas Jesus disse àquela mulher que não precisava de reajuste? Que ela não precisaria fazer nada? Não. Porque o Mestre nos haja ensinado esse amor sem limites, isso não significa que os discípulos do Evangelho devam caminhar sem justiça, da esfera das próprias lutas. Apenas é forçoso considerar que no padrão de Jesus, a justiça não agrava os problemas do devedor, reconhecendo-lhe, ao invés disso, as necessidades que o recomendam à compaixão, sem furtar-lhe as possibilidades de reajuste. Jesus trazia uma nova versão da realidade centrada no ser imortal, procedente do mundo espiritual e a ele voltando, o que alterava a estrutura da justiça, que não mais deveria então ser punitiva, destrutiva, mas educativa e reabilitadora. No livro Jesus e Atualidade, a Joana de Ângeles nos coloca que a real justiça sempre encontra o infrator. Você já ouviu aquela expressão de que a dívida que é nossa não chega na porta do vizinho? Então, essa justiça que passa a ter esse critério de uma justiça que é educativa e reabilitadora nos critérios de Jesus, ao invés de punitiva e destrutiva, ela também nos ensina a voltar para a casa do Pai. Por quê? Porque ela não nos distancia do nosso dever de nos aproximarmos do Pai pelos esforços de sermos mulheres e homens de bem. E o que é que o Evangelho diz que é o homem de bem? É aquele que procura ser justo, que procura cumprir a lei de amor, justiça e caridade, que faz o bem ao próximo, que cumpre as regras, que obedece às leis, que é caridoso, que é amoroso, que é solidário, que é fraterno. Quanto mais nós fizermos esses exercícios de solidariedade, de fraternidade, de justiça, de amor, de caridade, mais nós estaremos nos aproximando do Pai. E quando ele diz que a justiça, quando nós enxergamos, por exemplo, a justiça vista só de uma vida, esse critério parece que fica meio torto. Por quê? Porque nós não conseguiremos entender muitas vezes por que alguns nascem com tantas deficiências físicas, mentais, ou numa pobreza extrema, ou numa dificuldades atrozes, uma seguida das outras, e outros parecem ter uma vida tão tranquila, a pessoa não tem grandes dificuldades, ou ao menos sabe lidar muito bem com essas dificuldades que aparecem. A reencarnação nos explica. As várias e sucessivas vidas e as experiências que nós logramos ao longo dessas vidas nos faz passar por mais dificuldades ou por menos dificuldades, como herdeiros de nós mesmos. Somos herdeiros do Pai? Sem dúvida, porque somos seus filhos. Mas somos também herdeiros de nós mesmos. E para que a gente desfrute daquele quinhão, daquela parte da herança do Pai, nós precisamos nos esforçar para voltarmos para casa. Na questão 115 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E o que é que os espíritos responderam a Kardec? Os espíritos foram criados todos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada qual foi dada uma missão de fazer com que a gente se aproxime do Pai, para que nós possamos alcançar a pura e eterna felicidade. Uns fazem isso murmurando, demoram mais. Outros se submetem e mais rápido alcançam essa pura e eterna felicidade. Então vejamos, como é que nós vamos entrar no nosso quinhão? Como é que nós vamos desfrutar da luz que nós somos? Como é que nós vamos nos sentir, como Jesus disse, eu e o Pai somos um? Nos submetendo não no sentido de sermos subservientes, mas no sentido de
compreendermos as leis, amarmos as leis divinas e cumpri-las. E onde estão essas leis? Às vezes a gente está estudando, mas onde que eu acho as leis de Deus? Na parte das leis morais no Livro dos Espíritos, nós temos ali exemplos da lei divina. E se nós nos esforçarmos para cumprir essas leis que estão ali, nós já estamos num grande caminho para sermos mulheres e homens de bem. Jesus trazia, então, uma nova versão da realidade, centrada no ser imortal. Procedendo, como nós vimos, do mundo espiritual, a gente vem do mundo espiritual, e a ele voltando, reencarnação, o que alterava a estrutura da justiça, que não mais deveria ser punitiva, destrutiva, mas educativa, reabilitadora. Então, a lei de causa e efeito não é uma lei punitiva. O que ela é? Ela é uma lei educativa e reabilitadora. Ela nos educa e nos reabilita. E nós vamos, então, praticando a nossa própria redenção para nos encontrar com o Pai. Então, muitas vezes, a gente se acha injustiçado por alguma situação. Existem injustiças, mas não existem injustiçados. E se nós passamos por alguma experiência, o convite é para que nós cresçamos com essa experiência e nos tornemos seres melhores. A fonte abundante de vida que vitaliza o espírito é o amor. Lembram lá do início da palestra, onde nós lemos o trecho de Mateus e também do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vimos que Jesus não veio destruir a lei, mas dar-lhes cumprimento, e que o maior mandamento estava em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo quanto a si mesmo? Então, a fonte abundante que nunca para de jorrar dentro do nosso peito, a fonte abundante de vida que vitaliza, que energiza o espírito é o amor. E esse amor unido à caridade produz um enorme sentimento de justiça na nossa alma. Quando nós estamos nos amando, sendo caridosos conosco, amando e sendo caridoso com o próximo, o sentimento de justiça na nossa alma se eleva. E a gente consegue ter muito mais serenidade para vencer as vicissitudes da vida e as situações inusitadas que às vezes nos alcançam. Todo movimento criminoso se caracteriza como o sentido de agir contrário às leis divinas naturais, porquanto há crimes disfarçados de expressões aceitáveis na sociedade atual, mas que serão ressarcidos à medida que o espírito imortal reconhecer a carência intensa de Deus em sua vida, querendo por isso mesmo encontrar sua presença no coração. Então, quando nós vimos que a força que vitaliza o espírito é o amor, e que esse amor nos abastece a alma, nos dá força para continuar, nós percebemos que nossas atitudes criminosas, sejam elas crimes perante as leis humanas ou crimes perante as leis divinas, nos acarreta tristeza, nos acarreta dor, sofrimento. E quando nós reconhecemos esse equívoco e começamos a olhar para nós mesmos com a força da vontade da mudança e nos esforçamos para essa mudança, a alegria ela começa a ser experimentada desde agora. E nós vamos conseguindo melhorar a nossa vida, o nosso sentimento. A gente se acolhe, entende o que está acontecendo conosco. E a partir desse acolhimento incondicional, esteja nós como estivermos, aonde estivermos, vamos entendendo qual foi a nossa fragilidade, qual foi o nosso equívoco. E entendendo o que eu fiz, tomando uma decisão para agir melhor. E aí, agir para que essa decisão seja colocada em prática. Em O Livro dos Espíritos, também, na questão 919, quando Kardec pergunta qual que seria um método eficaz para a gente se melhorar, os espíritos respondem: conhece-te a ti mesmo, um sábio já vô-lo disse. E depois Santo Agostinho vem, complementa, ensina um método que ele tinha. Ele diz que quando ele estava encarnado, antes de dormir, ele passava em revista. E olha bem, que ele diz passava em revista e não em crítica.
tudo que tinha acontecido durante o dia. Ele observava se tinha alguém que tinha algum motivo para reclamar dele, se ele ocupou bem todas as oportunidades que ele teve de praticar as leis de Deus, se ele foi negligente, se ele não foi. E aí ele chegava ali a um balanço, uma conclusão. E fazendo esse exercício, ele ia se melhorando. Porque é o mesmo que a gente olha, por exemplo, uma empresa. Você é chamado para ser consultor dela porque a empresa está entrando em falência. Você vai, como consultor, dizer para a pessoa o que é que essa empresa está fazendo de certo ou o que é que ela está fazendo de errado. Então, a gente também precisa conhecer quais são os nossos equívocos, não de forma de censura, de crítica, mas de análise. E observando o que é que a gente fez de equivocado, nos acolher e mudar a postura, para que nós sejamos justos conosco e reparemos os nossos equívocos. Só que essa reparação pode vir através do amor e não necessariamente do sofrimento. Porque o amor cobre a multidão de pecados. Muitas vezes a gente fica ali naquela dúvida do que fazer se eu fiz mal para Pedro e Pedro já desencarnou, por exemplo. Eu posso fazer o bem para Joana, para Maria, para o José, para outro Pedro. E com as minhas atitudes de amor, eu reparar o meu equívoco com aquele outro irmão que agora não está ali lado a lado comigo na carne, mas vive em espírito. Então nós sempre temos condições de reparar os nossos equívocos, mas não nos iludamos. Quanto antes nós pudermos praticar acertos, cumprindo a lei de Deus, mais rápido alcançaremos a felicidade. E mais rápido também poderemos não só dizer, mas sentir que eu e o Pai somos um. E como que a gente alcança esse sentimento? Qual que é a chave para que nós possamos, então, melhorar a nossa vivência? A doutrina espírita. Jesus é a porta, mas Kardec é a chave. A doutrina espírita, sem molhar a palavra no fel do pessimismo ou da rebeldia, satisfará corretamente os princípios estabelecidos, dando de si sem cogitar do próprio interesse, transformando a caridade em mera obrigação, para que a justiça não se faça arrogância entre os homens, e elegendo no sacrifício individual pelo bem comum a norma de felicidade legítima para solucionar na melhoria de cada um de nós o problema de regeneração da humanidade inteira. A chave, meus irmãos, a doutrina espírita nos apresenta. Porque não nos convida ao pessimismo, ao contrário, nos convida ao otimismo. Não nos convida à rebeldia, mas sim à serenidade. E quando nós fazemos as coisas sem interesse pessoal, transformando a caridade em mera obrigação, porque Kardec nos ensina que fora da caridade não há salvação, e se a gente pratica essa caridade sem esperar nada em troca, o que vai acontecer? A justiça não vai ser arrogância. E aí há a comunhão, porque eu faço o meu sacrifício individual pelo bem comum. Quando agora pede-se às autoridades de saúde, às autoridades governamentais, que façamos a quarentena em benefício dos nossos avós, dos idosos, daquelas pessoas que têm a imunidade fraca, veja que eu posso renunciar a uma questão pessoal. Eu, particularmente, se sou jovem, não tenho nenhuma doença pré-existente, teria menos chance de me contaminar, o que não significa que eu não teria chance também. Mas então eu recuo e, entendendo a lei de amor, justiça e caridade, faço minha parte pelo bem de todos. E aí, no que eu vou ajudando? Melhorando a cada um, melhorando a mim mesma, eu vou resolvendo o problema de regeneração da humanidade inteira. Porque se a sociedade é a somatória de todos nós, e a família é a célula máter da sociedade, se eu me melhoro dentro da minha família se torna melhor, a sociedade toda se melhora e a Terra se regenera. Passando então desse planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Nós encontramos na doutrina espírita a explicação para essas tragédias coletivas, para esse momento aflitivo, mas não desesperador que nós estamos passando.
E veja que até nisso existe a justiça divina, porque Deus nunca, em nenhum momento, nos desampara. Ele está sempre conosco, velando por nós. E Jesus está sempre no comando das nossas vidas. Ele está ali governando como nosso mestre, como nosso modelo, o nosso guia. Vejamos então que o critério que ele usou, que Jesus usou com a mulher, ele usa com todos nós. Ele pergunta para João quem é que nunca se equivocou nessa vida. Quem já teve a oportunidade de ler Paulo e Estevão já deve ter visto também um trecho em que Paulo se encontra com Estevão e Abigail, quando ele tem um desdobramento pelo sono. E Paulo, quando vê Estevão, ele se ajoelha, começa a chorar, é tomado por um sentimento de culpa muito grande, porque ele havia sido responsável, quando ainda Saulo, pelo apedrejamento dele. E Estevão lhe estende as mãos e diz: Paulo, quem é nesta vida que está isento de equívocos? Levanta-te, meu irmão. E então ele sai. E Abigail começa ali a conversar com Paulo, quando ele formula perguntas e ela lhe dá as respostas que muitos de nós conhecemos como lema de Abigail. Paulo ama, trabalha, espera e perdoa. Que cada um de nós, meus irmãos, possamos amar, amar a nós mesmos, amar aos nossos familiares, aos nossos idosos, amar aqueles que trabalham para a nossa evolução no plano material. Que nós possamos, além de amar, trabalhar para a nossa melhora íntima, desenvolvendo cada dia mais virtudes, mas, sobretudo, a virtude do nosso propósito existencial. Além do amor e do trabalho, é necessário que tenhamos esperança. E a esperança no sentido de esperançar, ou seja, de esperar em ação e não de esperar sem nada fazer. Nós precisamos esperar agindo. Então, que nem neste momento, esperar em casa, mas fazendo exercícios, elevando o nosso pensamento a Deus, aproveitando estes momentos para vivermos em contato conosco mesmo e sermos pessoas melhores. Orando para que as descobertas científicas sejam rápidas, sejam eficazes. Orando também para que a nossa melhora moral acompanhe a melhora científica, a melhora intelectual. Todos nós podemos fazer isso. E perdoa. Perdoa suas próprias deficiências, perdoa a deficiência de seu irmão, mas não se esqueça, em nenhum momento, de continuar se esforçando para acertar, para que você floresça aonde está convidado, para que você floresça dentro da sua casa, para que você floresça no hospital, para que você floresça nas ruas, se você é um policial, para que você floresça nos fóruns, nas casas espíritas, para que você floresça no ambiente em que você foi convidado a servir. Emmanuel nos diz assim: serve e passa. Ou seja, façamos a nossa parte sem nos preocuparmos com reconhecimentos, com aplausos. Serve e passa. Faz sua parte com a consciência tranquila. Ama a si mesmo, como Jesus nos diz. E faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro também lhe fizesse. Com essas considerações, irmãos queridos, nós desejamos a todos um abençoado domingo de muita paz. E neste momento, vamos convidar todos vocês que nos assistem, que nos ouvem, a fazermos uma prece como um passe virtual e coletivo. Então, vamos fechar os nossos olhos, entrar em conexão com Deus, nosso amado Pai, com Jesus, esse nosso irmão, que ensinou e ainda ensina o amor. Aos benfeitores da humanidade que neste momento trabalham incansavelmente
para a melhora da nossa psicosfera e de nossa saúde física. Senhor, abençoa todos aqueles que nos ouvem e também toda a humanidade. Abençoa, Senhor, os lares, para que as famílias consigam se reunir mais em torno do remédio eficaz que é o seu Evangelho, Jesus. E que, abastecidos do seu Evangelho, possamos desenvolvermos-nos como espíritos, germinando a semente do amor brotada em nossos corações, para sermos árvores frondosas que beijam a luz do sol do seu amor. Senhor, abençoe aqueles que já estão hospitalizados em UTIs ou aqueles que esperam vagas, para que tenham no Senhor o consolo e a esperança. Atenda, Deus, Pai de nossas vidas, aos seus filhos, abraçando-nos com a sua misericórdia e seu amor infinito, e que todos nós possamos sentir serenidade, equilíbrio, abastecimento do amor de Jesus, para termos um início de semana abençoado e frutífero, de cumprimento das leis terrenas, de cumprimento das leis das autoridades, fazendo a nossa parte, para que, como representantes do Senhor, quando seguimos o seu Evangelho, como filhos de Deus, possamos ter cada vez mais leis humanas parecidas com as leis divinas, pelo nosso bem proceder. Sê conosco, Jesus querido, hoje e sempre, que assim seja. Gratidão, amigos queridos, e domingo que vem, no mesmo horário, nós teremos outros palestrantes. Que Jesus abençoe a todos vocês, os seus familiares. A nossa imensa gratidão por essa oportunidade de dialogar com vocês pela página do Facebook da nossa Casa Espírita Joana d'Arc. Que Deus os abençoe sempre. Fiquem na paz do nosso Senhor. Até uma próxima.